Você sabe o que foi a diáspora africana? A diáspora africana foi o termo dado a um fenômeno histórico e social assinalado pela imigração violenta, coagida de homens e mulheres do continente africano para outras regiões do planeta. Portanto, esse processo foi marcado pelo fluxo e encontro de pessoas e culturas pelo Oceano Atlântico, num encontro e troca entre diversas sociedades e culturas, seja nos navios negreiros, seja nos novos contextos geográficos que esses sujeitos escravizados encontraram fora da África para viver. Nesse processo todo é importante destacar as regiões portuárias, pois foram estas regiões que anotaram a entrada desses sujeitos escravizados nos novos mundos. E é nesses locais de chegada que os sujeitos escravizados eram marcados em seu corpo, alma, valores e crenças, pelo contato com essas diferentes realidades culturais, agora num processo de mistura com a sua própria cultura. Os números são impressionantes. Foram aproximadamente 12 milhões de africanos escravizados para as Américas, sendo que destes, 40% desembarcaram aqui no Brasil, marcando a história do nosso país pela diversidade cultural, étnica e social. O objetivo da escravidão. Essa imigração forçada foi resultante de uma política estatal de algumas nações sobre outras, onde se dava a violência e a exploração sistemática, tanto de homens quanto de mulheres, para a sustentação de todo um regime escravocrata para o trabalho no monopólio de cultivos como o do açúcar, como também para servir a própria coroa, no nosso caso, a coroa portuguesa. Assim, a diáspora consistiu em uma trama complexa que abrangeu a captura de homens e mulheres em diversas sociedades africanas, a travessia do Oceano Atlântico nos navios negreiros e a inserção violenta e brutal no novo contexto, até a construção dessas novas identidades. Mas a diáspora africana não se limita apenas a ser sinônimo de imigração forçada, castigos físicos e sofrimento. A diáspora foi também um momento de redefinição identitária, ou seja, de reconstrução de si, assimilando novas formas de ser, de agir e de pensar no mundo. Foi também um momento de trocas e de novas sociabilidades, novas experiências em um novo local, assimilando novas formas de ver o mundo, dominando diferentes tecnologias e assimilando novas ideias e crenças. O Brasil foi a região americana com o maior número de escravizados e por isso, até hoje, traz as marcas das diversas culturas do continente africano. Os africanos que chegaram ao Brasil vieram de diversos locais do continente. Mas a transformação desses homens e mulheres em escravos se dava ou na África, por traficantes africanos, quando os vendiam aos traficantes europeus, ou quando chegavam aqui no Brasil em nossas feitorias para serem comercializados. Nesse processo, foram modificados e suas referências culturais redefinidas. De maneira que, nesse processo de reconstrução de suas identidades, diversos povos como os benguelas, cabindas, angolas, minas e entre tantos outros, ao embarcarem nos navios, os traficantes passavam a chamá-los não mais pelos nomes das suas cidades de origens, como era costumeiro, mas sim pela ideia de nação. Por nação, os traficantes ou os agentes da coroa se referiam aos portos de onde embarcaram ou às regiões de onde eram provenientes, ou por alguma identificação feita pelos próprios traficantes. O que vai facilitar mapear as regiões de procedência, mas não os grupos étnicos aos quais estes sujeitos pertenciam. Assim, novas configurações de identidade vão se reconfigurando, vão surgindo nesse novo contexto da escravidão. E a partir dessas novas nomenclaturas de nação e nomes próprios foram sendo apropriados pelos sujeitos escravizados e gradualmente reconstruindo em si novas formas de ser, sentir e agir no mundo, entre tensões, negociações e redefinições.